Fala pessoal, passando aqui para deixar mais um corta para mim. Toda história ela ensina alguma coisa, né? Em 1932, na Noruega, uma criança pequena de 3 anos de idade aproximadamente, ela foi deixada um pouquinho assim no quintal para brincar ali, e os pais um pouco distante, mas a criança estava vivendo ali um pouquinho daquela infância, né? Aos 3 aninhos, quando uma águia passa, e ali naquela região é muito comum, passa e com as garras afiadas pega a criança, e ela naturalmente entendeu que fosse um animal de pequeno porte, e ela leva a criança a uma altura de 180 metros, né, voando. Os pais se desesperam, e o povoado, que era pequeno, era um povoado de cerca de 200 pessoas apenas ali, naquele clima mais frio, eles se mobilizam para buscar essa criança, e eles encontram a criança a 200 metros de altura, né, numa encosta, no ninho da águia. Bom, o tempo passou, eles resgataram a criança, o tempo passou, e aos 81 anos, essa senhora, agora ela faleceu. O que a gente pode aprender com essa história? Essa senhora não teve nenhum tipo de trauma, nenhum tipo de medo, nenhum tipo de nada que tivesse ficado nela, nem mesmo os arranhões, né, daquela situação. Às vezes a gente precisa entender que algumas coisas vão acontecer na nossa vida para ensinar outras pessoas. E a gente vai precisar entender que a gente nunca é vítima da história. A gente ou aprende alguma coisa, ou no mínimo a gente leva daquela história algo para frente, algo adiante. Eu descobri que todas as minhas cicatrizes, elas não ensinam apenas o Martinelli, mas elas ensinam pessoas o tempo todo. E é por isso que a gente deve entender sobre as nossas cicatrizes, sobre as nossas histórias e o legado que a gente quer deixar. Porque é a partir daí que a vida vai fazer sentido, vai valer a pena viver. Imagina quando essa menina agora, já tendo entendimento, as pessoas contam essa história, essa grande aventura, e apesar de não lembrar de nada, ela sabia que aquela história fazia parte do legado dela. Quantas histórias vão fazer parte do seu legado para ensinar outras pessoas e que muitas vezes você não tem contado? Martinelli, como é que eu faço para contar, para deixar um legado? Bom, existem diversas formas, e eu acredito que a mais viva delas é quando você mesmo se dispõe a contar. Outra seria deixar com que as pessoas contem a sua história, mas aí você vai depender muito de pessoas que muitas vezes não estão interessadas e nem ligadas nisso. A Bíblia vai ensinar que o povo, quando esquecia da própria história, ele perdia as suas promessas. Isso é importante a gente lembrar nos dias de hoje, porque à medida em que a gente esquece da própria história, que a gente esquece por onde a gente passou, as lições que aprendeu, a gente vai deixando de conquistar coisas na frente. Então não se esqueça das coisas que você viveu, não se esqueça das suas histórias para construir o seu legado. Abraço!